para andar um pouco na Bíblia. Esqueci a Bíblia na oficina, trouxe uma na minha saúde. Aí eu tive que buscar, porque eu estudei nessa, não estudei nessa. Eu ensinamento para essa Bíblia. Amém? 1 Samuel 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nós cremos que o Senhor está próximo, a porta, vai voltar, está voltando e esperando Ele. E eu creio que nós temos que estar preparados para a volta dele. A palavra do Senhor diz que tudo que está acontecendo na igreja já é a vida do Senhor. Esfriamento, nação contra nação, pessoas contra pessoas se levantam, não está nem aí. Não olhe, irmão. Quando a gente se levanta contra uma pessoa, a gente, além de fazer mal para a pessoa, a gente está fazendo para a gente também. Porque tudo que a gente ora, tudo que a gente deseja para o irmão, para nós vem dobro. Se eu desejo mal para o meu irmão, para mim vem dobro. A gente tem que entender que a nossa boca é para abençoar e para amaldiçoar. É que eu já vou falar para a igreja. A nossa boca é para abençoar e para amaldiçoar. Então nós temos que fazer tudo para abençoar, não para amaldiçoar. Porque se nós abrir nossa boca, somos crentes, amamos a Deus, e se nós abrir nossa boca e magoar os irmãos, nós estamos errados. Jesus não quer isso, Ele quer que nós amemos, Ele quer que nós falemos palavras de conforto, palavras que vai abençoar o irmão, não palavras que vai matar o irmão. Porque se nós abrir nossa boca e falar palavras que matam os irmãos, nós estamos errados. Jesus vai cobrar de nós. Então a palavra de Deus diz que quem mais é dado, mais é cobrado. E a gente tem essa palavra de Deus que nos fala que quem mais é dado, mais é cobrado. E Deus vai cobrar daquilo que Ele levanta para fazer a obra. Aquele que prega, aquele que louva, aquele que faz a obra de Deus. Então a gente tem que entender essa parte da igreja, do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor essa noite. Deus fala com Samuel em sonho. Glória a Deus. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muitas valias. Naqueles dias não havia visões manifestas. E sucedeu naquele dia que estava Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamas? Mas ele disse: não te chamei, eu torna e deita. E foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez: Samuel, Samuel. Se levanta. E foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamas? Mas ele disse: não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. E o Senhor, pois,
tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Não te chamei, Eli, que o Senhor chamava ao mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai e deita, e há de ser que te chame, dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não, Samuel, e foi se deitar e o seu lugar. E então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como da outra vez: Samuel, Samuel. Disse Samuel: fala, que eu te servo, fala o teu servo. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou a fazer uma coisa em Israel, a qual todos que ouvem temerão, e ambas os arraiais. Naquele mesmo dia ressuscitarei contra Eli tudo quanto tem falado contra a sua casa. Começa ali, e eles acaba ali ele, porque já eu me fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos expressava, não repreendi. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca, jamais será expirada, e a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, nessa noite. Senhor, que não seja nós, mas o Senhor agindo nas nossas vidas, Pai. Nos abençoe, nos dá entendimento e sabedoria da Tua palavra, para que venha ao nosso coração nessa noite. Saber que tudo é do Senhor, não é do homem, mas sim do Senhor, para que nós venhamos aprender a ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus é fiel. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fala do Senhor, a Samuel, vocês conhecem a palavra de Samuel. Vocês conhecem que Samuel era filho de Ana. Ana passou Samuel para Eli. Assim que ele deixou de mamar, ela passou, ela era um propósito de Ana, porque ela não poderia ter filho, e ela fez um propósito com Deus: se ela tivesse um filho, aquele filho ia servir a Deus, e ia doar ele para a obra de Deus. Você imagina, irmão, como é que pode uma mãe pegar seu filho e dizer assim: olha, você imagina se acontecesse hoje. Você imagina se acontecesse hoje, uma mãe não tivesse um filho e fizesse um propósito com Deus, e ali Deus desse um filho para ela, e ela disse: olha, o primeiro filho que eu tiver vai para a tua casa. E imagine se a mãe chegasse aqui e dissesse: pastor, eu fiz um propósito com Deus, e a partir de hoje o Senhor vai criar meu filho, e esse filho vai fazer a obra de Deus. Você imagina se aconteceria hoje? Isso não aconteceria. Por quê? Porque hoje em dia nós somos todo mundo diferente. E primeiro, o povo buscava a Deus, o povo buscava a Deus, o povo sofria por Deus, fazia tudo para estar nos pés do Senhor. Hoje é diferente. Hoje a nação de hoje não se preocupa muito com Deus. Eu amo a Deus, sim, todos nós amamos a Deus,
falando que ama a Deus, mas não se preocupa com as coisas de Deus. Não se preocupa em magoar ninguém. Não se preocupa se eu abrir minha boca e falar coisas boas, eu vou magoar a pessoa. E naquele tempo não. Se o profeta falasse uma profecia e não se cumprisse, como naquele tempo, o profeta morria. Deus matava. Hoje é diferente. Hoje Deus mata mais espiritualmente. Naquele tempo Deus fulminava. Se o profeta abrisse a boca e dissesse uma profecia aqui e não se cumprisse, Deus o matava. Naquele tempo, no tempo do Velho Testamento. O Velho Testamento, se você pegar ele e torcer, ele sai sangue dele, porque era duro. A palavra era dura, tudo era duro, tudo era, sabe, era ali na lei, tudo era na lei de Deus, na lei do homem, era tudo preparado. E ninguém se levantava na igreja para fazer nada errado, porque Deus era o próprio Deus, irmão. Não era o sacerdote que cobrava, não, era o próprio Deus. Deus cobrava. Hoje é diferente. Deus, ele veio com a graça. Deus veio com a graça, porque sabia que o povo de hoje, a nação de hoje, a população de hoje, do século 21, é diferente. Hoje, se você falar de Jesus para alguma pessoa, a pessoa ela se escarnece, ela não quer ouvir, não quer nem saber. Naquele tempo, Deus ele é quem tomava de conta, Deus era quem mandava. E aí o que acontecia? Se você desobedecesse a Deus, ele abriu uma vala, jogava você dentro e fechava a vala, matava você. Porque foi ele que nos fez. Ah, mas Deus mata? Sim, irmão. Deus é amor, misericórdia e é justiça também. Pode pregar? Pode, irmão, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. O que eu estou dizendo está na Bíblia. Não é o pastor dizendo, não é eu falando. Isso aqui é a Bíblia que diz que naquele tempo era assim. No Velho Testamento, Deus, ele que mandava. E depois o povo queria um rei. Foi aonde se levantaram Saul como rei. E a partir daquele tempo, mudou as coisas. Foi mudado. E aí começou, quando Jesus veio com a graça, aí foi diferente. A palavra, ela começou a mudar. Por que ela começou a mudar? Porque o povo era diferente, o povo fazia as coisas diferentes, sabe? Não era mais aquele povo que antigamente que buscava Deus. Não era. Naquele tempo, as pessoas, elas buscavam Deus. As mulheres, elas choravam nos pés do Senhor. Elas buscavam a Deus de verdade. Elas clamavam a Deus. Elas buscavam. As mulheres de hoje é mais diferente. É diferente. As mulheres de hoje, elas buscam a Deus, mas eu creio que se elas buscassem mais, elas eram mais abençoadas. Eram mais abençoadas. Porque a palavra, ela diz e ela se cumpre. A palavra, o que nós plantamos, nós colhemos. Se eu plantar banana, eu não vou colher banana. Eu tenho que plantar banana e colher banana. E a palavra que se cumpre. Então nós temos que abrir a boca e falar algo de Deus. Nunca, irmão, nunca abra sua boca para falar nada que não seja de Deus. Nunca abra sua boca para criticar ninguém. Quando você sai daqui e critica, fala mal de alguma pessoa, você está falando de Deus, você está falando daquela pessoa, você está atingindo a Deus. Foi Deus que levantou alguém para fazer a obra. E se você abrir a boca e falar mal, Deus vai cobrar 2 vezes de você. Você vai pagar um grande preço. Por quê? Vai pagar um grande preço? Porque isso é a palavra que se cumpre. Nós somos servos de Deus. Nós aceitamos Jesus como Salvador. Fazemos uma aliança perante o Senhor. Senhor, eu quero te aceitar como Salvador da minha vida. E a partir da hora que você aceita Jesus, faz uma aliança com Deus, tudo que você fizer, quem vai te cobrar é Deus. Não é o pastor, não é o missionário, não é o diácono, não é o presbítero que vai te cobrar. Não, é o próprio Deus que vai te cobrar, porque você fez uma aliança com Deus. Quando você está na igreja,
na minha vida e na sua. Sabe, a palavra de Deus diz, Jesus, quando ele levanta um homem ou uma mulher para estar à frente do trabalho, a responsabilidade da pessoa é muito grande, irmão, é muito grande. E aí do pastor, ou do presbítero, ou do diácono, ai dele, se ele não falar a verdade aqui em cima, ai dele se ele não ensinar você, porque naquele grande dia, Jesus vai arrebatar a igreja. E os pastores, homens que cuidam de alma, vai estar lá com as suas almas para apresentar o Senhor. Vai estar lá para apresentar o Senhor. E aí o pastor ou do homem que faz a obra de Deus e não fala a verdade, ensinar a verdade. Porque se você não quer ir para o céu, uma casa ele chega na rua pregando, ele olha para o cabo e diz: você quer ir para o céu ou para o inferno? É lógico, o cabo não vai querer ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Você entendeu? A mesma coisa somos nós. Nós somos servos de Deus. São homens e mulheres inspirados por Deus. Deus chamou, Deus trouxe nós para fazer a obra dele. Ele poderia mandar anjos do céu e disse: olha, Senhor, nós podemos ir pregar, nós podemos ir evangelizar. O Senhor disse: não, que eu tenho meus profetas lá. Eu tenho meus profetas. Então jamais eu vou mandar vocês ir para lá. Lá quem cuida é os profetas, é o missionário, é os diáconos, é os pastores, sabe, os presbíteros. É eles que vão cuidar, evangelizar os irmãos da igreja, que de vez em quando passam por uma pessoa e dizem: olha, Jesus te ama. Você fez algo de Deus. Por que você fez algo de Deus? Porque aqui Samuel não conhecia Deus. A primeira chamada de Samuel, ele não conhecia Deus, ele não sabia o que era a voz de Deus. Ele não sabia, irmão. Mas ali, quando ele estava ali, Deus chamou ele 3 vezes: Samuel, Samuel. E ele corria para Eli. E Eli, uma pessoa mais velha, um sacerdote, Eli já estava velho, cansado. Mas ele não entendeu o que era que Deus estava falando com Samuel. Mas chegou uma vez, 3 vezes, ele disse: olha, é Deus querendo falar com você. E aí ele disse: olha, Samuel, quando a voz te chamar de novo, diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Em outras palavras, em outras Bíblias, chama-se eis-me aqui. E aí outras palavras diferentes. Mas aí Samuel, nas 3 vezes, Deus chamou: Samuel, Samuel. E aí ele tinha ensinado a ele: e agora é Deus falando com você. E ali ele se levantou: eis-me aqui, Senhor. E aí Deus ele deu algo para Samuel fazer. Deus tinha separado Samuel no ventre da mãe dele. Quando ele tem separado nós aqui no ventre da nossa mãe, nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui porque gostam, nós não estamos aqui porque somos obrigados na igreja. Não, você não é obrigado, irmão. Você não é obrigado a estar na igreja. Mas você está aqui porque Deus te chamou. Deus concedeu que você viesse. Deus tem algo para você. E para a gente conseguir alguma coisa, irmão, a gente tem que estar no primeiro dos pés do Senhor. Tem que estar primeiro nos pés do Senhor, para que Deus venha abrir as portas para você, para que Deus venha mudar a sua vida, para que Deus venha fazer um milagre. E aí Samuel, Eli, tinha 2 filhos. Os filhos de Eli, eles eram as pessoas rebeldes, 2 jovens rebeldes, 2 jovens que se constituíram na porta do templo, 2 jovens que tiravam dinheiro da oferta e roubavam. Então, Deus usou Samuel para que Eli se consertasse, para que Eli olhasse para o que estava acontecendo. Mas ele não tinha mais aquele pique de trabalhar, de fazer a obra de Deus. Eu creio que ele já estava cansado, não poderia fazer mais. Deus entendia sim, mas Deus ele tinha que pagar o preço, porque enquanto você está aqui, irmão, queira ou não queira, você tem que fazer a obra. Você não vai esperar por ninguém. Eu, mas a pastora, eu saio
evangelizo, sim, nós vamos evangelizar hoje. Terça-feira, ao sair daqui, nós passamos na casa de uma família e só não ganhamos eles para Jesus porque eles ficaram, sabe, balançados. Prega uma palavra até 1h30 da manhã, eu e ela, até 1h30 da manhã. E aquela família é uma família de coração duro, mas Deus preparou, tinha bastante gente lá. Deus tirou todo mundo e só ficou aquela família. Aí disse Deus, agora prega. E aí eu comecei a pregar, depois eu passei para ela. E olha, tudo aceitaram, tudo ouvir a palavra, entender a palavra. Então Deus faz assim, irmão. Deus não quer que eu espere por João nem por Raimundo. Deus não quer que você espere por ninguém. Deus quer que você vá. Vai e faz a obra. Ganha algo para o Senhor. Você não está ganhando algo para o pastor, não, irmão. Quando você prega aí fora, quando você visita, quando você evangeliza, você não está ganhando algo para o pastor. Você está ganhando, a sua aliança é com Deus. Você está ganhando algo para Jesus. Se vier a igreja, amém. Se não vier, irmão, não tem problema, porque se você ganhar a alma, é para Ele. A alma é para Ele. Você entendeu? Não é para o pastor. Sabe, a gente não tem que dizer, não, eu vou ganhar algo com o pastor, vou encher a igreja, depois o pastor está numa boa. Não, irmão. Não pense, não tem esses pensamentos, não. Não tem esses pensamentos, porque algo que você ganhar aí não é para o pastor, é para o Senhor. Se for da vontade de Deus, ele vem. Se não for da vontade de Deus, ele não vem. E se ele for colocando, sabe quantas vezes nós evangelizamos por aí? Eu e ela ganha algo para o Senhor, e a gente diz, olha, vá para a igreja mais próxima, no presídio, pastor, eu queria ir para a sua igreja. Eu digo, meu irmão, onde é que você mora? Sua família, tal lugar, depois vá para a igreja mais próxima. Não vá para a minha, que é muito longe. Lá na rodoviária, foi ganhar algo para Jesus. Os dois policiais que a casa ganhou para Jesus, quando é a igreja, pastor? Eu expliquei para ele. Eu digo, olha, mas é muito longe, você mora aqui, o quartel está ali, ó, vai lá, o nosso pastor está lá. Pode ir aí, a igreja é a igreja. Então, irmão, quando você ganha algo para Jesus, você dá escolha para a pessoa. Você não vai, não, você tem que ir para a minha igreja. Não, irmão. Quem traz é Deus. Quem traz pessoa a esse lugar é o Senhor. Não é eu nem você. Eu posso ganhar 1000 almas. Eu posso ganhar 1000 almas. Mas se não for de Deus, não vem nenhuma. Não vem nenhuma. Por quê? Só vem aquelas que é escolhida, aquelas que não vai dar trabalho, aquelas que não vai fazer coisa errada. Só vem aquelas que Deus manda. Se Deus não manda, não vem não. Não adianta eu dizer não, eu vou encher a igreja do pastor. Sabe quantas almas, você imagina quantas almas esse irmão Cássio ganhou, esse que está tendo todo dia na igreja ali, na outra igreja que ele estava. Quantas pessoas não ganhou para Jesus? Algumas foram, e alguns foram. Quantas almas não ganham para Jesus? Vocês ganham alma para Jesus. Jovem, ganha jovem para Jesus. Mas o jovem não vem para a igreja. Por quê? É problema do anjo? É problema do missionário? Não, irmão. É com Deus. Quando você prega para ele, ele aceita Jesus, você fica feliz porque ele aceitou Jesus. Mas ele só vem se Deus permitir. Se Deus não permitir, não vem. Não vem. Isso é bíblico isso aí. Então Samuel, ele foi escolhido. Eli, a casa de Eli, Deus deixou a mão sobre a casa de Eli, julgou a casa de Eli, porque os olhos de Eli foi aberto. Alguém falou para Eli, alguém pregou para Eli. Samuel avisou Eli, olha o que seu filho está fazendo. Olha, mas ele não olhava. E quando aconteceu, o que aconteceu? Deus desceu a mão sobre a casa de Eli. E aí mataram os 2 filhos de Eli. E de repente, trouxeram a notícia: olha, Eli, seus 2 filhos morreram. E ele estava sentado numa cadeira. E de repente ele caiu, queimou o pescoço e morreu também. Então, irmão, nós temos que ter cuidado com as coisas de Deus. Tenha cuidado, porque a mão do Senhor é pesada. A mão do Senhor, ela é pesada. Se ela quiser tirar, ele tira. Ele pode.
A vida é dele. Porque se nós errar, Deus não vai ter nós punindo sempre, porque nós aceitamos Jesus, nós pregamos a palavra, nós falamos desse amor, passamos a palavra para outro irmão, ganhamos outro irmão com a palavra de Deus. Então Deus não vai ter nós punindo sempre. Ele pode descer a mão sobre nós, pode. Sabe, essa noite eu estava de madrugada, 3 horas da manhã, Deus falando, filho, pregue. Porque geralmente eu boto alguém para pregar, eu gosto que alguém pregue, eu gosto que alguém esteja pregando aqui. Eu fico sentado só ouvindo. Mas tem hora, irmão, que Deus permite que a gente pregue a verdade, para eu não ver meus irmãos no inferno. Eu quero meus irmãos no céu. Eu quero ver nenhum dos irmãos no caminho do inferno. Qual é o caminho do inferno? É a mentira, é a falsidade, sabe, falar mal do outro, sabe? Tudo isso é Deus. Eu não quero que você faça isso, porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor. Deus morreu por nós. Ele derramou aquele sangue na cruz por cada um de nós. E quando Ele me chama e chama você, é porque Ele tem propósito. Ele quer levantar você lá na frente como um pastor, como um homem de Deus, e você vai ter uma trilha para brilhar, você vai ter um testemunho para contar, você vai ter um testemunho. Muitas vezes a gente se levanta contra coisa que não é de Deus, e a gente paga o preço. Vem o preço, a gente paga o preço. Deus cobra, porque se Ele não cobrasse, Ele é Pai. Se você tem teu filho e teu filho erra, você tem que disciplinar ele para não andar no caminho errado. E Deus é a mesma coisa, irmão. Ele cobra, Ele olha para nós e diz, você vai por aqui. E ai de nós que não se levantar para ir para o caminho certo. Não é porque eu sou crente que eu não adoeço. Não é porque eu sou crente que eu não morro. Não é porque eu sou crente que eu não tenho um acidente de carro. Não é. Deus, às vezes, faz essas coisas. Sabe, o pastor contou a história dele, o testemunho. Disse: aquele pastor estava ali, pedindo: Senhor, me dá umas férias. Trabalhando na obra, Senhor, me dá umas férias. Aí o que é que Deus fez? Ele caiu. O carro fechou ele caiu na moto e quebrou as duas pernas. Foi parar no hospital. E ali tinha visita naquele dia. E alguém foi visitar ele e olhou para ele e disse: olha, Deus está mandando te dizer, essa é as férias que você pediu a Deus. E aquela pessoa, eu nunca tinha visto ele não. Não sabia quem era ele não. Mas ele estava lá com as duas pernas engessadas. E aquele profeta disse: olha, Deus está mandando dizer, essa é as férias que você pediu. E ele passou 90 dias sem andar. E quando ele foi andar, quando ele começou a andar, ele foi contar o testemunho na igreja. Sabe? Então não peça férias a Deus não. Nós não se cansamos não, irmão. Eu tenho 60 anos. Mas para mim, eu sou um menino de 10 anos, 15 anos para trabalhar na obra. Se eu precisar passar a noite na vigília, eu passo. Se eu precisar passar a noite evangelizando, eu passo a noite evangelizando. Não canso. Não canso. E nós que faz a obra de Deus, nós não cansa não, só se nós quisermos. Não cansa. Porque Deus, Ele é Deus. Ontem a gente pegou um pé d'água tão grande, está ali, o carrinho para casa, e ela falou, disse: olha, vamos parar na casa da minha nora, vamos ficar lá um pouquinho. E eu digo: não vai chover agora não, só quando eu chegar em casa. Tá bom. Aí a gente foi, pegou nós no meio do caminho. Era tanta água que era Deus levando o carro, porque eu não estava vendo nada. Não estava vendo nada. Entendeu? Então a gente tem hora que as pessoas falam com a gente, Deus fala com você e você não ouve. Está igual a Samuel. Deus falava com ele, mas ele não entendia o que é que Deus falava. E a mesma coisa somos nós. Às vezes Deus fala comigo e com você. Deus fala com a gente através até do mendigo de rua, até uma pessoa que não sabe nem o que é Deus. A gente fala: olha, não vá por aí não, não bom. E aí a gente
isso é um menino, sabe nada, eu sou o cara, eu sou quem? Eu sei andar. E o cara vai querer andar. Entendeu? Porque Deus é assim. Esse rapaz, que eu estou contando aqui o testemunho dele, ele é pai do cunhado que eu criado nele, né? Ele é um policial, coronel. Ele é um policial coronel, tem uma igreja lá na Assembleia de Deus, e tem uma igreja lá em Altaneiro, e no campo em Altaneiro. Então, irmão, tudo que a gente fala é bíblico, hoje a gente tem testemunho para provar. Porque não adianta eu contar uma história aqui e não ter prova para dizer assim, ó, está aqui, ó. É isso aqui, ó. Porque tudo que você abre a boca, você tem que falar, tem que estar na Bíblia e tem que ter o testemunho de você, que é verdade. Sabe, o nosso pastor, ele passou hoje na oficina, disse, pastor, prepara um dia para minha filha ir contar o testemunho. Pastor Hilário, a filha dele, o carro capotou, o carro não prestou mais para nada, estava ele e a esposa, ela só quebrou o braço, ele não arranhou nem a perna, e o carro não prestou para nada. E o testemunho dela ela vai vir contar, ela é uma pastora, abençoada, e ela vai vir contar o testemunho. Porque é Deus, irmão, na nossa vida. Deus, ele cuida de mim e de você. Por que Deus cuida de nós? Porque, irmão, é tão maravilhoso fazer a obra de Deus. É tão bom fazer a obra de Deus, que a gente quando sai daí de casa, sabe, você já vai pensando que você vai pregar, você está pensando qual é o hino que você vai louvar, você está pensando se alguém deu uma oportunidade para você orar, você vai orar. Então, tudo isso é a obra de Deus. E aqui a palavra do Senhor, ela é em Atos 7, os irmãos abram em Atos 7. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor é maravilhosa, irmão. Atos 7, versículo 9. 7, versículo 9, que diz a palavra do Senhor. E os patriarcas, moviam de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Só o nome. Então aqui fala dos patriarcas, fala dos irmãos de José. Eles tinham raiva de José, porque José era um jovem abençoado, um jovem que buscava Deus, um jovem que obedecia ao pai. E os irmãos tinham inveja, tinham a maior inveja dele. Se nós for ver em Gênesis 37, fala-se de José, do sonho de José. José teve o primeiro sonho, e no primeiro sonho, ele disse, quando os irmãos veio, ele disse, olha irmão, nós estávamos amarrando nossos olhos, e o meu bode se levantava e de vocês caía perante mim. E os irmãos de José já não gostavam dele. Com essa profecia, com esse sonho, aí ele disse, você é um sonhador, isso aí não existe não. Como é que nós vamos, tu vai ser rei, nós vamos se deleitar perante ti? Mas Deus, irmão, estava mostrando a José o que é que ia acontecer com ele lá na frente, a bênção que ele ia dar para ele, mas ele não entendia, ele não estava entendendo ainda. E no segundo sonho, estava lá o papai de José, os irmãos, e ali José disse, olha pai, eu tive um novo sonho. E aí o pai dele disse, conta filho, conta o sonho. Olha, eu estava num lugar, e a lua e o sol se deleitavam perante mim, e 11 estrelas se agachavam perante mim. E ali o pai de José deu risada e disse, mas como é que pode, filho? Tu acha que eu, teu pai, tua mãe e teus irmãos vai se deleitar perante ti? Vai ficar de joelho perante ti? Isso aí não é sonho não. Isso aí é uma visão que você teve, isso aí é normal. Mas José disse amém. Mas se cumpriu, irmão. Quando José foi vendido, e quando José aqui ele falou do sonho do rei,
ele foi rei, ele foi governador do Egito. E naquele grande dia, estava lá os 11 irmãos, tudo de joelho perante José. E não conhecia José, mas estava perante José. E depois o papai dele foi, o pai dele foi mais a mãe, no dia do encontro, e o velho se deleitou perante José. Não, pai, se levanta, não pode, é só perante o nosso Deus. Mas se deleitou, era bíblico, irmão, estava na Bíblia, tinha que se cumprir. Quantos tempos José sofreu para chegar a esse momento, mas chegou. E aqui em Gênesis 16, Deus é maravilhoso. Deus, Ele está conosco, Ele todos os dias nos fortalece, todos os dias, ao nós levantar da nossa cama, Ele está conosco. Ao nós levantar do nosso caça-cama para sair para evangelizar, Ele está com você. Nada te acontece, porque Ele está com você. Aqui em Gênesis 16, o 1, o 2 e o 3. Olha, Saraí, mulher de Abraão, não lhe gerava filho, e ele tinha uma serva egípcia, cuja o nome era Agar. E disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar ainda não estranho, pois a minha serva, porventura tereis filho, delas ouviu Abraão e a voz de Saraí. E assim tomou Saraí, mulher de Abraão, Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a, pois, como mulher a Abraão e o seu marido, e ao filho de 10 anos, que Abraão habitava na terra de Canaã. O que aconteceu, irmão? Deus deu uma promessa para Abraão. Deus deu uma promessa a Abraão. Saraí não poderia ter filho. Deus não permitiu que ela tivesse filho. Ela disse: olha, já que Deus não permitiu que eu tenha filho, eu vou dar minha serva a você vai, fica com ela e ela vai ter filho. E esse filho é que vai encher a terra. A promessa vai se cumprir. Mas não era. Saraí fez algo errado. Era uma serva de Deus. Fez errado. Ela não poderia fazer isso. Ela errou. Mas aí Deus disse: eu não recebo esse seu filho como o que vai construir nação. Não recebo. Ele vai ficar como segundo. Eu dei a minha promessa. Olha, irmão, quando Deus te dá a promessa, Ele cumpre a promessa. Ele cumpre, porque Ele é Deus. Se Ele te dá uma promessa que tu vai ganhar um carro, Ele vai te dar um carro. Se Ele fez uma promessa que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Não entre nos caminhos errados, porque se você entrar, a bênção não chega. E é o que aconteceu com Saraí. Ela entrou em caminho errado. Mas Deus tinha misericórdia e disse: olha, vai ter. E Saraí vai 100 anos quando engravidou. E aí Saraí teve um filho. E aí foi onde Deus disse: olha, e aí os anjos chegaram para ali perto de Abraão. E Saraí estava dentro na tenda. E os anjos disseram: olha, Saraí vai ter um filho. E ela lá de dentro ela deu risada. Deu risada. Por que ela deu risada? Porque ela disse: como é que pode? Eu com 100 anos ter filho. Não existe isso aí não. Mas para Deus não tem esse negócio não. Para Deus não tem isso não. E aí os anjos chamam ela. E aí Abraão chamou ela. E o anjo do Senhor disse: por que, mulher? Por que tu riste? Por que tu riu? Ah, não, eu não ri não. Riu sim. Você riu e pensou, porque você tinha muita idade, não poderia ter filho, mas quem está dando filho é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus da promessa. Se Ele fez a promessa, vai cumprir a promessa em você. E realmente a promessa se cumpriu. Ela teve um filho. Então, quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus quer, Ele faz.
sabe, Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que está sempre nos abençoando. E aqui em Amós 9, Deus é maravilhoso, irmão. Sabe, a gente busca Deus não porque a gente quer, é porque a necessidade nossa, a nossa necessidade é buscar o Senhor. Nós precisamos do Senhor. Por que nós precisamos dele? Porque Ele é a vida, Ele é o milagre. Ele é quem faz o milagre em nossas vidas. Ele é quem cuida de mim e de você. Ele é fiel, maravilhoso, bondoso, misericordioso. Amores, glória a Deus. Amores 9. Glória a Deus. Amores 9. Versículo 9. 8 e 9. Versículo 8 e 9. Que a palavra do Senhor diz: por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todos aqueles que habitam nela. Certamente levantarei-se a todas com grande rio, e serão arrojadas, e se submergirão como o rio do Egito, do norte. E sucedeu que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha, não no meio-dia, e a terra se entenderá, e em dias de luz. A palavra do Senhor diz que naquele grande dia, os rios, eles vão parar. A água, ela vai acabar. Tudo se fala a palavra de Deus naquele grande dia. A nação contra nação, o que está acontecendo, irmão? Nação contra nação, pessoas se levantando, nação se levantando contra nação. E aqui Deus revelou para nós o que iria acontecer. E nós estamos vendo na palavra de Deus se cumprindo. Muitos lugares estão morrendo de sede. Muitos lugares as pessoas estão morrendo de sede. E outros estão se deleitando com água. Outros estão morrendo com água. Outros lugares estão morrendo com água. Em outros lugares a água não está faltando. Então Deus diz: mas Deus é justo. Como é que pode pessoas morrer se poderia se chuva cair lá? Mas irmão, Deus ele fala, Ele é justo, Ele abençoa quem Ele quer. A água vem, a chuva vem e manda para onde quer. Se quiser chover só aqui na Vila Pátria, chove só aqui. Se Ele quiser mandar para o mutirão, Ele manda a chuva para lá. Se Ele quiser mandar para o Catolé, Ele manda para lá. Então a chuva é dele, tudo é dele, nada é nosso, nós não temos nada. Por que nós não temos nada? Porque tudo é do Senhor. A minha família é do Senhor, o meu lar é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Nem a vida é minha, e nem é de vocês, a vida é do Senhor. Se Ele quiser levar, delegado nenhum vai atrás, porque é dele. Foi Ele que te criou, foi Ele que te abençoou, foi Ele que te levantou. Se Ele quiser levar nós, quem é que vai impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém impedirá. Porque é o que Ele tem para nós. Deus é maravilhoso. E aqui em Amós 8, versículo 1 e 2. Glória a Deus. 1 e 2. E vi o Senhor que estava em pé sobre a harpa, e me disse: ferirei e capitei estritamente os bancos, farei e fazei tudo em pedaços, tudo em pedaços, derrubarei e farei tudo em pedaços, sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei
e a espada até a última escapará, nem o que escapará entre ele, e se salvará. Então, a palavra do Senhor está falando. Jesus, Deus fala isso aqui, porque ele diz: olha, eu sou o amor, eu sou a justiça também, eu vou levantar, mas também posso tirar, posso derrubar. Eu levanto homens e mulheres para fazer a obra, mas ele também pode tirar. Eu estou aqui hoje pregando essa palavra, mas amanhã eu não sei o dia da manhã. Se for da vontade de Deus, eu vou voltar. Se não for, irmão, hoje talvez seja o meu último dia pregando nesse lugar. A palavra se cumpre. Eu pequei? Não, jamais. Eu ia pecar contra meu Deus. Mas se cumpre, o dia da manhã pertence a Ele. Por isso, irmão, que Ele está nos falando: olha, cuidado com o que fala, cuidado quando você abre a sua boca, cuidado, porque a própria boca pode condenar você, a própria língua nossa pode nos condenar. Ela condena, sim. Se você tem algo com o irmão, chame ele: irmão, senta aqui, eu preciso conversar com você. Fale com ele, conta o que você está passando, conta o que você precisa para ele. Seja uma pessoa na presença do Senhor, direito na presença do Senhor. Não fale nada escondido, não fale nada lá fora, escondido. O pastor não está vendo, mas Deus, o seu pastor, lá em cima, ele está vendo o que você está fazendo, o erro que você está cometendo. E aí se chama-se uma panelinha de pessoas falsas, pessoas que falam demais, pessoas que abrem a boca e falam errado. Meu irmão, nós estamos no último dia, nós estamos aqui para ganhar alma para Jesus, nós estamos aqui para deleitar perante o Senhor, nós não estamos aqui para ser um perante o outro, não, um contra o outro, não. Nós não precisamos disso, não. Nós temos que amar um ao outro. Se você, teu irmão, errou contra você, vai, chama ele. Se ele não ouvir, chama o pastor. Se ele não ouvir, chama o testemunho. Se ele não ouvir, chama a igreja. Toda a igreja. Ele vai ter que ouvir. E aí é perante o Senhor e ele. É ele que vai mandar. Não é mais a igreja, não é mais o pastor, nem o irmão. Então quando você abre a boca e fala besteira por aí, escondido, Deus está vendo. Não fica em vão, irmão. Não fique em vão. Você vai, mais tarde você vai saber que a gente ora para que Deus não deixe acontecer o mal com essa pessoa, com as pessoas. Por isso que a gente tem que entender que Deus está olhando para nós 24 horas. 24 horas Ele está atuou em nós. Porque Ele não quer que nós vá para o inferno, não. Ele quer que nós vá para o céu. E para nós ir para o céu, nós temos que entender. Nós temos que andar certo. Andar, não, se tiver, é isso que eu estou falando. Se tiver alguma coisa, chama o pastor, chama o irmão. Pastor, não está certo aqui. Pastor, vamos mudar isso aqui. O pastor está aqui para isso. Não pense que o pastor não sabe nada, não, irmão. Nós temos experiência. Tem experiência tanto na igreja, tem experiência com Deus. Deus nos ensina, Deus fala, Deus conversa com a gente, Deus explica o que vai acontecer, Deus sabe o que vai acontecer com nós, sabe, Ele ensina. Irmão, outra coisa, não acontece nada com você que Deus não primeiro avise. Não acontece com nenhum crente. Tudo que vai acontecer, Deus primeiramente avisa para você vigiar. Agora, se você não vigiar, aí o diabo se levanta com você e te derruba, porque o diabo é astuto. O diabo é astuto. O diabo primeiro, ele vinha de cauda, com chifre grande. Você tinha medo, ia com a cruz. Ia com a cruz para o diabo vir perto de você. Hoje, irmão, a cruz, Jesus morreu na cruz. E quando Jesus ressuscitou, o diabo sabe que a cruz não faz mais medo a ele. E hoje o diabo vem para você bonitinho, arruma
arrumadinho, cheiroso. O diabo chega em você, ó, na sua orelha, e você cai. E quando ele quer, ele não está nem aí. O que vai acontecer com você? Ele não está nem aí. Ele quer destruir você. Ele quer destruir sua família. Ele quer destruir o seu lar. É isso que a gente tenta entender, que os irmãos não levem essa palavra. Eu não estou pregando aqui, eu estou pregando. Não é o pastor que está pregando, não. É a palavra que fala que a gente tem que se consertar. Jesus disse: se conserta. Ele todos os dias nos ensina para que nós vamos consertar, para que nós se consertemos. Porque se nós se consertarmos, é duro andar errado. Muitas vezes a gente pode andar errado, pode, nós somos pecadores. Nós vivemos no mundo pecado. Nós podemos pecar sim, mas tem que fazer tudo para não pecar. Porque se você fizer tudo para não pecar, Deus não vai te receber como pessoas que não entendem, pessoas que não conhecem a palavra. Ele não vai te receber como inocente, porque você não é inocente. Aqui, Êxodo 20, versículo 5. Ele é fiel, irmão. Sabe, Deus falar para mim, filho, prega a palavra, fala do meu amor, fala o que vai acontecer. Fala, porque se você não falar, você paga o preço. Se nós não pagar, meu irmão, se nós não falar, a gente não quer pagar preço. Não quero que meus irmãos também paguem preço, não. Por que eu não quero que meus irmãos paguem preço? Porque a palavra de Deus diz que se você ouvir a palavra, você vai estar mais fácil de você entender. Agora, se você não ouvir, como é que você vai entender? Você não vai entender. Você só vai entender se você ouvir a palavra. Aí você vai entender. Muitas vezes mesmo a gente lê, a gente não vai entender. E aqui diz: Deus não deixa ninguém entender. Que é Êxodo 20. Aqui diz assim: não te curvará a ela, e nem a servirá, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, e até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você entendeu, irmão? A gente aprende, irmão. Nós achamos que nós, aqui em Êxodo 20, Deus fala de imagem de figura, fala sim, mas muitas vezes o nosso entendimento é que nós pegamos quando nós vamos se deleitar perante uma mala, uma imagem, perante um santo, um colchão. A gente acha que é isso aí, mas não. Tudo que você querer no coração, dizer: esse aqui é meu, esse aqui não me sai de mim de jeito nenhum. Nós estamos idolatrando. Nós não podemos idolatrar o pastor. Nós não podemos idolatrar. Tem pessoas que morrem pelo pastor dele. Meu pastorzinho vai, agarra e aperta e cheira, e o pastor não está nem aí para ele, nem mandando para ele. Mas ele está o quê? Ele está idolatrando. Aí por isso que Deus diz na palavra: não idolatre ninguém, não se perante ninguém, porque se você fizer, você está fazendo idolatria. Nós temos que amar os nossos irmãos, sim. Temos que amar o nosso pastor, sim. Ore pelos pastores, ore por eles, precisa de oração, mas não se pegue. Não se entregue a pastor, a presbítero, a diácono, a evangelista. Não, porque todos nós somos falhos. Só quem não é falho é Jesus. Nós temos que entender que a nossa visão é em Jesus. É Ele que nós temos que olhar. É Ele que cuida de você. É Ele que faz um milagre na tua casa. É Ele que cuida das tuas feridas. É Ele que faz isso aí. Não é o homem. Tem que respeitar sim, irmão. Tem que respeitar.
Porque se você não respeita o seu pastor, você não está respeitando a Deus, não. Se você não respeita a pessoa que está com você ali, lhe ensinando, é uma coisa da escola, a professora, os alunos estão ali, elas têm que respeitar a professora. Porque Deus deu entendimento que a professora vai ensinar, você tem que respeitar ela, porque foi Deus que deu o ensinamento. Se você não respeitar ela, você está desrespeitando a Deus. Porque foi Ele que botou o professor, foi Ele que botou o pastor, foi Ele que botou o diácono, o presbítero para pregar, para ensinar, para falar desse amor. Foi Ele, não foi eu, não foi você, foi Deus. Então nós estamos pegando contra Deus. Se você jogar perto do irmão, você não está jogando no irmão, você está jogando no próprio Deus. Foi Deus que levantou aquele irmão para estar com você. Se você joga pedra nele, você é a pedra que você está jogando em Jesus. Você lembra de Paulo? Paulo era um mata cristão e prendia os cristãos. Ele não queria nem saber. Mas Paulo teve um encontro com Jesus. Caiu no cavalo, teve uma claridade, ele caiu. Deus pegou Paulo. E ali Deus disse: Paulo, Paulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, aquele que tu me persegue. Mas não, Senhor, eu não persigo o Senhor, não. Eu persigo aos crentes, aos cristãos que eu prendo. Aí ele disse: não, Paulo, a partir de hoje seu nome é Paulo, ele era Saulo, seu nome vai ser Paulo. E você vá para a cidade, e ali foi instruído ele aí um lugar, que ali um servo do Senhor foi lá para orar por ele, aí esse cano caiu. Então quer dizer que ele era cego, ele era um homem estudado, um doutor em letras, um doutor em tudo, mas era cego, não sabia o que era Deus. Eu sou teu Deus. A família lá disse: olha, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Eu digo: você tem Deus, mas não serve. Você tem Deus, mas não faz a vontade dele, faz a sua vontade. E aí ele passou até 1h30 da manhã falando com aquela família para ela entender o que é as coisas de Deus. As coisas de Deus não é brincadeira, irmão. Não brinque com a palavra de Deus. Ninguém brinque com a palavra do Senhor, porque se brincar, Deus cobra. Essa noite Deus disse: filho, fala porque eu não vou cobrar. Eu quero que você fale, porque se teimar, eu vou cobrar. Fala a verdade. A gente está falando a realidade, a verdade de Deus. Se você lê a Bíblia, você sabe que tudo isso está na Bíblia. Lê a Bíblia, se aprofunda na Bíblia, que Deus vai falar com você. Aleluia. E aqui, irmão, em Mateus. Não vai dar tempo de errar um pouco mais. Chega, linda, ela quer ir. Glória a Deus. Mateus 12, 28. 28, 30. Vai não. Olha lá, ela quer. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 28. 28, versículo 28, 30. Versículo 30. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É versículo. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12. 29 a 30. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 12, 28 a 30. Que diz a palavra do Senhor. 28. Aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus,
e conseguidamente chegando a vós, Rei de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar o seu bem, e se primeiro não monitorar o valente, saqueando, e então a sua casa, entende? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajudar, espalhar. Glória a Deus. Então, o que é que o Senhor está dizendo essa noite? Quem não é com Deus é contra Deus. Quem ajudar não espalhará. Quem ajudar não espalhará. Por que não espalhará? A gente às vezes tem algo, a gente fica, eu sou assim, eu sou uma pessoa muito faladora, eu converso demais. Às vezes a minha esposa me repreende, porque eu abro a minha boca, eu faço. Quando eu vejo uma coisa boa, eu gosto de contar para os irmãos. Para ficar calado é mais difícil, eu gosto de contar coisas boas. Não coisa ruim eu não abro minha boca não para falar não. Mas coisas boas eu gosto de abrir minha boca. Sabe? Então o que é que Deus está dizendo aqui? Quem é contra mim? Não é por mim. Se tem alguém contra Deus, quem é contra Deus? A palavra de Deus diz que ninguém é contra Deus. Todo mundo é por Deus. Porque você imagina se nós formos contra Deus, o que é que nós vamos fazer? Nós não podemos, tem que ser a favor de Deus, porque Deus não precisa de mim para pregar aqui, para tomar conta dessa igreja. Deus não precisa de anjos para pregar a palavra, lá na oração. Deus não precisa do presbítero da origem para vir pregar aqui, não. Deus não precisa de ninguém, nem das senhoras para louvar. Deus não precisa, nem das crianças para louvar. Deus não precisa. Mas nós precisamos dele. Nós precisamos dele, porque nós temos que adorar. Quem tem fogo de vida, louve ao Senhor. Quando você vem aqui à frente e louva, você não está louvando para o pastor, nem para os irmãos da igreja. Você está louvando para o Senhor. Quando você vê as crianças vêm aqui louvar, elas não estão louvando para ninguém, nem para o pastor, para Jesus. Quando eu venho aqui ler uma palavra, se eu errar na palavra, a gente não tem que entender. Quem tem que entender é o Senhor, quem tem que receber é Ele, não é nós. Se alguém, talvez alguma pessoa venha e erra uma letra, nós não podemos julgar ele, porque nós não vamos receber aquele louvor, não é para nós. O louvor é para Ele, a oração é para Ele, o culto é para Ele. Então nós não temos que abrir nossa boca e dizer, irmão, está errado, irmão, tu errou. Isso é burrice. Pessoas que não têm Deus no coração, pessoas que Deus não habita, porque se habitasse, não faria isso, não faria. Porque olha, a coisa pior do mundo é você julgar alguém. Você só pode julgar alguém, é Deus que tem que julgar ele, e você não pode. Se você tem alguém para julgar, bota o teu joelho no chão, põe na mão do Senhor e diz, Senhor, está meu irmão, errou contra mim, toma posse dele. E aí o Senhor é o juiz, é o advogado, ele cuida, e você nem vai sentir. Diga você, porque nós estivemos aqui, eu e ela tivemos testemunho. Se alguém querer nos derrubar, passar por cima de nós, se eu não tivesse Deus no coração, se eu não fosse o servo do Senhor, se eu não tivesse intimidade com Deus, hoje eu não estaria na igreja. Não estaria. Porque o meu ia falar mais do que eu. Eu ia me levantar mais do que eu. E eu disse, Senhor, na hora do Senhor, filho, lembra de Davi e Saul? Eu digo, lembro, Senhor. Pois é, pega na minha mão. Agora, se você for na minha mão e você for mexer, aí você vai pegar o preço. O que é que eu fiz? Orei ao Senhor.
por cima de mim, quase me deixaram pegar uma depressão, e eu ainda fui lá e disse: olha, meu filho, me perdoe. Poxa, mas perdoa de quê? Me perdoe. E aí eu perdoo o Senhor. Amém. Quer dizer, o cara errou contra mim, fez tudo errado, e eu ainda fui pedir perdão a ele. Pagou o preço, sim, pagou o preço muito caro. Está até hoje pagando o preço. Está até hoje. E eu creio que Deus ele não julga ninguém. Jesus, quando ele veio, não veio para julgar nenhum de nós. Quem nos julga, ó, é a própria palavra que nós pregamos. Nós pregamos a palavra, nós temos que entender que nós não podemos julgar o nosso irmão. Está errado. Joelho no chão, Senhor. Aí o Senhor cuida, porque Ele é Deus. É Ele o nosso dono. É Ele que faz o milagre na nossa vida, que cuida de nós. Bem? Aí vai mandar um texto, mas não dá tempo não. Volta a Mateus 44, versículo 47 ao 50. Mateus 22, 36 e 39. Atos 2, 1 a 2. E aqui a palavra fica em Samuel 3, versículo 14, João 14. Então, irmão, Deus, Ele nos ama, Ele tem promessa, Ele quer cumprir a promessa, sim, vai cumprir a promessa do dever na sua vai, mas depende de nós. Se nós não deixar lugar ao Senhor, a promessa nunca chega. Então, por isso, nós temos que entender que Deus nos ama, mas Ele quer que nós estejamos com Ele. Se direita aos cabelos, clama a Ele, busca Ele. Porque se nós fizermos tudo isso, Ele vai te abençoar. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade. Deus, Senhor, nos abençoe nessa noite. E eu creio, irmão, que Deus Ele está conosco. Essa noite, Deus tem promessa na minha vida e na sua. Ele quer cumprir, sim, quer cumprir a promessa. Amém? Respeita a mão minha. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar, Pai querido, Pai amado. Graças te damos, meu Senhor, por mais esse curso, Senhor, da glória. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por ter falado com cada um de nós. Senhor da glória, o Senhor tem nos exortado, Senhor. O Senhor tem nos ensinado como andar na tua presença, Pai querido. Pai, o Senhor é um Pai que cuida do Filho. O Senhor é um Pai que cuida do Filho e dá o melhor para o Filho. Glória a Deus. Pai querido, e obrigado pela a palavra que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai querido, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Aquele livramento que o Senhor nos livrou, que a gente não viu. Obrigado, Senhor Jesus, da cilada do inimigo que queira ceifar nossas vidas, mas o Senhor é fiel para cumprir o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por nos conduzir à tua casa, por estar na tua casa com os teus filhos, Senhor da glória. Na tua palavra também nos diz, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor está à porta. O Senhor está batendo na porta do seu coração nessa noite. O Senhor quer entrar, o Senhor quer fazer morada no seu coração, o Senhor quer fazer uma limpeza no seu coração. O Senhor está querendo fazer morada no seu coração. Obrigado, Senhor Jesus. Nos conduza, Pai querido, para os nossos lares. Deus abençoe, meu Senhor da glória, que se fez presente, Pai querido, nesse culto. Deus abençoe, Pai querido, os irmãos que não puderam vir. O Senhor sabe todo o coração, todo entendimento, Pai. Pai, assim nessa noite nós te oramos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
poder comer. E se quiser trazer algo, bolo, um pãozinho, café, leite, mortadela, queijo, se você quiser trazer, traga para nós se deliciar do manto da escola bíblica. Amém? Cabeça apostólica. Que o grande amor de Deus, a paz e a doce consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um nessa noite, aquele que diga amém.